Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sim, estamos aqui em mais um episódio do nosso Adnocast. É o podcast da Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Você já é associado? Opa, ainda? Como ainda não? Não, então olha só, vai lá em www.adnotari.org.br, conheça todas as nossas facilidades, os benefícios de ser associado, muito conhecimento, cursos, dicas, grupos de estudo, palestras semanais. Olha só, é muito importante para você ter um aprimoramento profissional. Ah, ainda não segue a gente nas redes sociais? Olha só o nosso Instagram, sim, @adnotari. Aliás, olha só, toda terça-feira, 8h30 da manhã, nós temos o nosso Papo Acadêmico. Lá uma live muito interessante sobre direito notarial e registral. Vale a pena você seguir e buscar esse conhecimento, ampliar o conhecimento para a sua advocacia. E olha só, neste episódio nós estamos uma continuação da conversa, do bate-papo com o nosso presidente Mauro Antônio Rocha, que está lançando esta obra aqui. É uma segunda edição com nova cara, com novo jeito, com conteúdos mais profundos, em razão de todas as alterações recentes que nós tivemos na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, pela editora Mizuno. Vale a pena você adquirir essa obra super atualizada. É um best-seller. Aliás, é um dos poucos livros de alienação fiduciária que estão adequados, completos, com base aí no marco legal das garantias. Então vale a pena você adquirir esta obra. E eu estou aqui com um grande amigo, que é o diretor institucional da nossa Adnotari, Mark Stalder, advogado sócio do Demarest, um dos maiores escritórios aqui de São Paulo, do Brasil, e ele tem realmente um mestrado em Illinois, lá nos Estados Unidos, além de ser especialista em direito registral e empresarial. Bom dia, meu amigo, é isso aí, tudo bem? Bom dia, Jorge, um ótimo dia para nós, mais um episódio dessa conversa tão rica e tão gostosa com o Mauro, com quem eu sempre aprendo muito, e aqui eu não posso deixar de dizer, Mauro, quando eu ouço, depois de uma conversa dessa, um comentário de quem não tem treinamento jurídico, né, de quem não é advogado, eu falo assim, puxa vida, você fala de um jeito tão fácil, fica fácil de entender, agora eu estou entendendo aquele contrato que eu fiz da minha casa e tudo mais, estou fazendo melhor e tal, pô, que bacana. É essa facilidade, acho que é essa simplicidade, mas com conteúdo e com precisão que você coloca as coisas, que te faz você um advogado, um escritor, um doutrinador muito admirável. Mauro, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E olha só, isso que você falou, Marco, é muito verdade, porque assim, primeiro que na advocacia a gente precisa ter conhecimento, mas não é o conhecimento pelo conhecimento, a gente precisa saber aplicar esse conhecimento no dia a dia, quer seja no extrajudicial, no judicial, e eu acho que um papel importante que a Adnotari tem é realmente essa difusão do conhecimento, claro, com fundamento, né, com um alicerce muito forte. E o Mauro, ele é um dos representantes que a gente tem do conhecimento, da transmissão e da didática desse conhecimento para aplicação na prática. Então, vou apresentar aqui o nosso presidente da Adnotari, Dr. Mauro Antônio Rocha. Ele é advogado e também é super especialista, é o cara na área do direito notarial e registral e também em créditos e garantias imobiliárias. E, mais uma vez aqui, ó, lançando essa obra fantástica, né, Mauro? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Muito obrigado aí pelas palavras. E aproveitando aqui as palavras do Mark, eu tenho que dizer assim, eu sou um dos maiores defensores da alienação fiduciária de bem imóvel, tá? E não é de hoje. Já tenho pelo menos uns 20 anos que eu trabalho com alienação fiduciária e que eu tenho defendido a alienação fiduciária como uma garantia muito bem elaborada pelo Dr. Melim e pela equipe dele que trabalhou nisso, né? E que veio para tirar de uma situação difícil todo o mercado financeiro e, posteriormente, todo o mercado, primeiro o mercado de crédito imobiliário e
Em segundo lugar, todo o mercado financeiro e comercial que adotou a alienação fiduciária como garantia preferencial. Não é? Apesar de ser um grande defensor da alienação fiduciária, eu costumo dizer o seguinte: só uma pessoa fora do seu juízo normal assina um contrato de alienação fiduciária. Certo? Por quê? Porque é um contrato que tem diversas armadilhas no decorrer que podem te levar à falência financeira, né? Você faz um contrato de 20, 25, 30 anos, 20, 25, 30 anos nesse país correm debaixo de uma série de problemas de toda a ordem. Uma instabilidade econômica. Instabilidade de toda sorte, não é? Então, aquilo que você hoje contrata, com absoluta certeza que você pode pagar, daqui 10 anos você pode ter um problema que te impeça o pagamento. Não é? Daqui 15 anos você pode ter um problema de saúde que te impeça de prosseguir aquele contrato. Você pode ter um problema de perda de trabalho, não é? Que faz com que você leve aí um ano e meio para se recolocar e você não tem como se resolver nesse período, tá? E não tem conversa. A alienação fiduciária, você pagou 20 anos, religiosamente, você deixou 2 ou 3 parcelas atrasarem, aquele contrato vai ser executado, tá? Você pode ir lá conversar com o seu credor, ganhar mais 1 mês, 2 meses e tal, mas não tem conversa. Num certo momento, ele será executado. E você vai perder grande parte de todo o investimento que você fez durante os 20 anos na aquisição daquele bem. Tá? Então não é dizer que é ruim o contrato. O que é ruim é o âmbito em que nós estamos vivendo, né? O sistema que nós estamos vivendo, que pode fazer com que você tenha diversos altos e baixos nesses 30 anos de contrato. Bom, era isso que eu queria falar como abertura. Maravilha. E assim, eu acho que você tocou num assunto muito interessante, porque existe uma facilidade muito grande. Assim, a alienação fiduciária, ela reduziu muito o custo do crédito. Esse é um fator que eu acho que é socialmente muito relevante, porque você consegue ter acesso a um crédito mais facilitado, com uma garantia robusta para o credor, e ao mesmo tempo isso reflete num custo do dinheiro. Não estou falando que é baixo, mas é um dos mais baixos que a gente tem quando se fala em financiamentos imobiliários ou financiamentos bancários de qualquer natureza, né? Porque a garantia é um fator de redução do custo com relação ao risco da inadimplência, obviamente, né? E essa facilidade passou por umas questões interessantes agora, né, Mark, com relação à forma com que a gente contrata ou que podem ser contratados, né? E esse ponto eu acho que é muito relevante e impacta diretamente nesse custo do dinheiro também, né? A colocação que o Mauro fez, ela traz uma série de implicações aqui, eu não quero me alongar muito, mas traz uma série de implicações que não estão propriamente ditas propriamente relacionadas ao contrato. Mesmo porque, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio, de onerosidade excessiva, algo imprevisível que coloca uma das partes numa posição absolutamente desigual ou de impossibilidade de cumprimento do contrato, eu acho que é aí que o judiciário entra no caso concreto e avalia tudo isso para tentar colocar equilíbrio nessa relação. Quando a gente nós na academia discutimos muito isso, né? Nós vivemos em 2 mundos, ou seja, temos o mundo do direito privado, onde a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não nos proíba, e tem o mundo do direito público, que aqueles que estão sujeitos a esse mundo só podem fazer aquilo que a lei autoriza. E como imobiliaristas, nossa função é fazer com que esses 2 mundos conversem. Por quê? Porque precisamos levar os contratos para fins de oponibilidade, de constituição ou transmissão do direito para o registro de imóveis, que é o cara do direito público, que por sua vez está sujeito às normas administrativas. E aí entra o ponto que eu quero falar, e quero ouvir o Mauro, que é do CNJ. Ou seja, nós, já no primeiro episódio, foi legal, porque acho que para mim ficou ainda muito mais claro os ambientes distintos onde a alienação fiduciária tem que ser interpretada e tem que ser vista. Por exemplo, operações do SFI. Para mim, existe uma
uma forma de interpretação e regras muito próprias para operações do SFI. E outras operações que não são do SFI, são operações, salvo engano, o Mauro chamou de operações empresariais. E nessas operações, ou seja, o CNJ recentemente baixou um provimento que veio lá de uma discussão que começou no Estado de Minas Gerais, por conta das normas da Corregedoria do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas o CNJ baixou um provimento dizendo que nas operações fora do SFI, só por escritura pública. O meu ponto aqui são dois, e aí, mais recentemente, o CNJ falou que agora pode escritura de inventário com menores, o inventário e a partilha com menores extrajudicial. Vamos aplaudir isso, que legal, que bacana. Eu fico muito feliz de participar da academia, porque aqui eu não defendo ninguém, aqui eu estou estudando, aqui eu estou vendo a lei. E quando eu olho, me parece muito claro nesses dois pontos que o CNJ claramente está mudando o texto da lei. E aqui é o seguinte, por que eu não posso menor? Porque existe uma tutela diferente, eu preciso para o juiz. O nosso sistema quis assim, a lei quis assim. É uma falta claro. De capacidade, né? Exato. Por que eu estou falando de escritura por instrumento público, onde eu tenho operações empresariais entre partes iguais, muitas vezes assessorados por advogados, etc. O meu ponto, na verdade, não é esse, porque acho que melhor do que nenhuma regra é uma regra ruim. A gente precisa ter uma previsibilidade. Tudo bem fazer escritura. Algum tempo, vi lá, eram mais de 80 imóveis dados em garantia. Ou seja, num determinado estado, a conta sairia de mais de 3 milhões de reais para fazer isso por escritura pública. Aí os empresários falaram, bom, isso faz diferença na operação. Quem sabe, vamos pensar em outra garantia, vamos fazer outra coisa, esquece a alienação fiduciária. Não vou mexer com o registro de imóveis, esquece isso aí, vamos resolver de outro jeito. E assim foi feito. Mas o meu ponto aqui, e aqui acho que fica... É mais um comentário e eu queria ouvir o Mauro, eu fico arrepiado quando eu vejo na decisão que o ministro se dá o direito de colocar, para justificar esse tipo de decisão, da imprescindibilidade da tutela pública nos negócios privados. Fico super preocupado. É assim que a gente perde a liberdade, no meu ponto de vista. Porque eu estou pensando aqui, eu já estou morrendo de fome, eu vou ter que fazer um pedido de providência para o CNJ para ver se eu como feijoada de quarta-feira ou se os restaurantes em São Paulo vão poder continuar servindo feijoada de quarta-feira. Por favor, isso é intervenção e é assim que a gente vai perdendo a liberdade e é assim que as coisas vão ficando ruins e a gente não vai percebendo. Nesse contexto, onde você acha, Mauro, que a gente está no momento de aplicação da alienação fiduciária, que você falou que uma pessoa em sã consciência não assinaria, etc. Tal, mas nas operações empresariais, e agora com o marco legal de garantias, o seu livro traz essa atualização, é fantástica essa atualização toda do seu livro, porque está tudo muito bem explicado. Como é que você vê isso dentro desse novo sistema? Ou seja, no primeiro episódio também você falou do descrédito, tinha problemas do judiciário, demora na execução, toda a circunstância de onde veio a lei da alienação fiduciária. Hoje isso me parece um pouco diferente. Assim, nós vemos, via de regra, o judiciário muito mais célere, muito mais adequado, aí, quer em função de novas tecnologias e um monte de outras coisas que foram ajudando. Mas existe essa nova perspectiva sobre a alienação fiduciária? Você acha mesmo que, em função desses e de outros argumentos e de outros elementos, isso volta para ser algo privativo mesmo dos bancos e para o crédito imobiliário, para o SFI, tal como foi originado, apesar da mudança das regras e tudo mais? Como é que você está vendo o que está se apresentando no horizonte, Mauro? É difícil discutir essa questão do provimento do CNJ. Ele é absolutamente inexplicável, sob todos os aspectos. Primeiro, se nós vamos lá à origem dele, nós vamos encontrar uma origem meio misteriosa, né? De repente, uma empresa de combustíveis, distribuição de combustíveis, ingressa no CNJ com uma representação, um pedido de providência, né? Um pedido de providências contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
uma situação improvável, né? Seria muito mais provável Forçada, né? que fosse uma incorporadora, que fosse uma grande construtora, ou seja, uma coisa ligada ali à produção de unidades residenciais ou comerciais. Muito bem. Aí vem a decisão do CNJ. Uma decisão que se funda no seguinte: ela faz uma pesquisa entre os tribunais de justiça do Brasil, certo? Recebe a resposta de 24, dois deles provavelmente não tenham dado nem atenção para isso, não é? De 24, desses 24 concordam com o Tribunal de Justiça de Minas e 20 discordam. Está lá, está escrito lá, tem lá o resultado da pesquisa. 20 tribunais, dos maiores tribunais do Brasil, discordaram, disseram assim: a lei autoriza a alienação fiduciária contratada por meio de instrumento particular. Ponto. Mas o CNJ decidiu que não, que os 20 estavam errados e estavam certos. Tribunal da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco. Né? Piauí. Piauí. Certo? Todos os demais estavam errados. Quer dizer, já não faz sentido. Aí, como não fazia muito sentido, e também não alterava nada, só cuidava ali da questão de Minas Gerais, aparece um pedido, não é de providências, tem um outro nome que não vou lembrar agora, tá? Provindo de São Paulo, assinado por uma advogada, nossa conhecida, tá? E dizendo assim: não, mas você tem que resolver isso aí. Nós precisamos saber no Brasil inteiro o que fazer. Ora, essa advogada, ela não é presidente de uma entidade nacional. Ela não tem vínculo com nada. Pelo menos ela não se apresenta com vínculo com nenhuma entidade. Mas ela vem assim: não, peraí, temos que resolver para o Brasil inteiro. Não é? Muito bem. De onde surgiu isso? Não ficou claro. Mas há disso. Não, o fato, se me permite, só para talvez esclareça, eu acho assim: uma distribuidora de combustíveis, uma transportadora, não importa a atividade, eu acho que é nesse âmbito que se inserem os contratos empresariais. Você tem alienação fiduciária que se usa até para crédito rotativo. Aí tem uma instituição financeira, faz lá aquele empréstimo de caixa para o dia a dia da empresa e tudo mais, ou operações para o empresário se alavancar, ou seja, esse tipo de, ou para garantir aquele combustível, ou aquela matéria-prima, ou qualquer coisa assim que ele quer antecipado. Então isso até funciona. A partir daí, eu concordo contigo que não faz muito sentido. Eu não quis desclassificar a companhia de petróleo. Eu só acho que é interessante que foi uma companhia de petróleo, uma distribuidora. Mas poderia ser uma pessoa física qualquer que quisesse fazer lá por instrumento particular e tivesse sido negada essa possibilidade, ela poderia ter dado início a isso. Mas a probabilidade maior é que fosse de uma grande empresa do meio da construção civil. Não é? Muito bem, por isso que eu disse, pouco provável que saísse assim de lá. Uhum. Muito bem. Aí veio, essa advogada entrou lá com um pedido. Foi julgado e foi decidido por unanimidade. Como é que se obtém uma unanimidade numa questão que você tem 20 de um lado e 4 de outro, com critérios diferentes? Alguém teria que contestar, não é? Dizer: não, está errado. Ou seja, 8-3, tudo bem, 9-2, mas tinha que aparecer um.
Quer dizer, os argumentos de 20 não têm ausência, relevância. É né? isso, proporcionalmente foi um 7-1. Isso aí. A ausência Contra-tese. de alguém que dissesse não é que me deixa muito preocupado, certo? Se houve mesmo essa votação, e se essa votação foi feita mediante o conhecimento e entendimento do que estava sendo votado. Ok? O impacto disso. O impacto. Aí vai lá e diz assim, não, porque é só pessoas, entidades financeiras. Do sistema financeiro nacional, né? Aquelas que estão elencadas no artigo 2º da própria lei, que fazem parte do SFI, se não do SFH na lei anterior. Por que só entidades financeiras? Porque lá no SFH tem o artigo 64, 65, sei lá, que diz que pode ser utilizado um instrumento particular. Não é? Eu já te falei uma vez, vou falar outra vez. Lá, na lei do SFH, não existe nada que diga que o instrumento particular tem caráter de escritura pública. Certo? Isso é um erro de interpretação que vem desde 64 até hoje, ninguém consegue. Né? O que diz lá é o seguinte: o BNH foi criado e começou a contratar, certo? Um ano depois veio a lei 45/98, isso? 45/64, sei lá, uma coisa assim. Veio a lei. Então, precisava regularizar aqueles contratos passados. O que a lei disse assim? Olha, os contratos do SFH podem ser feitos por escritura por instrumento particular. Ponto. E disse em seguida, os contratos feitos até esta data, aos contratos feitos até essa data, dá-se a condição de escritura pública. Certo? Ou seja, ele regularizou o anterior. E a partir daí podia fazer por contrato particular simples. Vem a lei 99, esqueci o número da lei. A lei da Aliança 9514. 9514 e diz assim: os contratos que se referem a essa lei, ou a eles vinculados, podem ser por escritura, por instrumento particular. Tá? Muito bem. Aí o tribunal entendeu assim, não, mas é porque nós estamos falando de SFI, portanto, pode. Os demais não podem. Sim. Tá? Exceto, aí vem os excetos, tá? Aí tem os excetos lá. Entre os excetos tem contratos de condomínio. Condomínio não, de consórcio. Certo? Aí, quando ele pôs ali contrato de consórcio, ele já desfigurou tudo. Por quê? Porque as administradoras de consórcio não são entidades financeiras. Sim. E por que elas podem e os demais não podem? É isso. Entra no âmbito da relação particular. Veja, para que não pareça que assim, isso aqui é uma questão de custo, isso aqui não quer fazer escritura e tal, e não é isso. Eu acho que, e aqui aproveitando a presença do próprio Jorge, que é um civilista aí de mão cheia, a minha questão é a seguinte: nesse contexto, o que me impediria de um credor, outro credor, que não consegue achar bens daquele devedor? Por quê? Porque os bens estão dando garantias em alienação fiduciária em garantia, ou seja, já saiu do patrimônio, não é concursal, etc. O que impediria esse cara de aplicar essa mesma interpretação e dizer, seu juiz, por favor, vício de forma, tá vendo? O CNJ disse que precisava ser escritura, todo mundo disse que precisa ser escritura, foi feito por instrumento particular, é nulo. Então, se é nulo, põe de novo esse patrimônio na pessoa do devedor que eu quero acessar, vou penhorar, vou leiloar, vou fazer tudo. Em vez de ir para os direitos do devedor fiduciante, vai para o próprio bem. É esse o ponto. Me parece que essa questão é tão relevante e tão real, quando eu leio o provimento da nossa corregedoria do estado de São Paulo e outras de outros estados, me parece que essa preocupação é tão real que eles saíram correndo para evitar. Sim. Não, porque veja que agora, até essa data considera válido. Não, é lógico que eu vou ter sempre o argumento da coisa do ato jurídico perfeito e acabado, etc. Mas nulidade me parece um argumento um tanto quanto importante
para ser deixado de lado nesse tipo de coisa. Olha o tamanho da discussão que a gente pode criar aqui, e assim, o comentário que eu ouvi, né, eu falei assim, bom, eu imagino que isso seja uma ferramenta de um outro credor, que quer acessar aquele patrimônio que tem lá as garantias para terceiros e tudo mais. E aí comentaram, falaram assim, não, a maldade das pessoas não tem limite. O próprio devedor, eventualmente, ele pode falar, tô fora dessa garantia aqui, porque ela é nula. Sim. Eu assinei, eu não sabia, ou até o Mauro falou que se eu soubesse eu tinha assinado. Não, e aí, olha, e a bagunça que se criou. E vamos ampliar isso para agora, para a nova lei, para as garantias sucessivas em alienação fiduciária. Vamos imaginar que a primeira seja por instrumento particular, por alguém que não faça parte do SFI, e aí vem uma outra por instrumento público e tal. Ele pode questionar a preferência dele. Quem daria uma opinião legal dizendo que aquela é uma garantia rígida e que não é passível de discussão, está fora, é extraconcursal, etc. São questões de altíssima indagação. Sim. Ou seja, criou-se uma possível insegurança jurídica sob um pretexto de garantia de uma ordem pública dominada, né, pela via da escritura pública, que, no final das contas, não tem como ser diferente da segurança jurídica que é feita pelo instrumento particular, até porque o registro imobiliário, né, o oficial de registro, ele vai fazer um controle da legalidade daquele contrato para verificar se todos os requisitos da Lei 9514 foram observados, porque isso é imprescindível para o registro da garantia. É isso. Agora, vamos considerar também que tudo isso que você falou, e que ele falou, está no mundo da aparência só. Por quê? Porque não houve alteração legal. Exato. Então, portanto, eu não posso buscar nulidade. Mas é isso. Porque a lei continua permitindo, não é? Não, mas essa é a interpretação, né, do que se deu da lei. O meu ponto é o seguinte, acho que também quando eu falo que esse é um sintoma de perda de liberdade, é porque é óbvio que uma regra ruim é melhor do que nenhuma regra, porque você tem uma previsibilidade, e previsibilidade me parece é a base para a segurança jurídica. Mas já tinha regra, né? Já tinha regra. O problema é quando essa regra é alterada fora do âmbito de um processo legislativo adequado e tudo mais. Assim, mas o legislativo é inoperante, não sabe, não faz nada, tudo mais. Comentários, né? Não é obviamente a minha opinião, estamos aqui discutindo academicamente. Mas quando há essa interferência de um poder no outro, você desequilibra a equação. E aí, com esse desequilíbrio, você cria o autoritarismo, que permite que o cara se ache do direito de falar que é imprescindível a tutela pública nos negócios privados. E aí você entra na questão primeiro, da necessidade dessa vertente, né? Porque a lei já prevê claramente a viabilidade tanto por instrumento público ou particular, né? Então você não tem nem a necessidade de ter uma interferência do CNJ para esse tipo de questão. Sim. Né? Então você já cairia por terra até nesse ponto. Né? Sim. E só para encerrar essa fase, é lembrar o seguinte: o contrato por instrumento particular faz parte da gênese da alienação fiduciária, não é? A alienação fiduciária foi criada dentro dos critérios de uma doutrina francesa chamada garantia ideal. Não é? A garantia ideal tem 4 vertentes, 4 requisitos. Ela tem que ser fácil de ser contratada e baixo custo, certo? Instrumento particular e registro de imóveis só. Tranquilo, né? Ela tem que ser justa e adequada, isso a alienação fiduciária nunca se acertou. Ela tem que ser justa e adequada, ela tem que ser de fácil execução, tá? E de fácil recebimento, né? Ou seja, a dívida deve ser de fácil recebimento, tranquilo, situação normal, e de fácil execução, execução extrajudicial, tranquilo. Quando você quebra uma perna dela, você desarruma todo o instituto. Por quê? Ele já não é mais um instituto simples, de contratação simples e de baixo custo. Não é? Uhum. Aí nós voltamos àquela discussão anterior do passado, né?
no podcast passado, quando nós discutimos se nós devíamos pagar ITBI ou não, se era transmissão efetiva, se não era, não é? Ora, por que nós podemos fazer por instrumento particular? Porque não é uma transmissão efetiva real. É uma transmissão que lá no passado já se chamava de transmissão fingida. Não é? Fictícia, né? Fiduciária, de natureza fiduciária, ela tem outra função. Fingida, é o nome que se dava na antiguidade lá. E hoje é uma simulação. É uma simulação. Uma simulação legal? Simulação legal. Mas o devedor fiduciante, ele não quer dar o bem em garantia, ele não quer transferir para o banco o imóvel. O banco, o credor fiduciário, ele não quer aquele imóvel como sua propriedade, não é? Então, ninguém quer fazer nada daquilo, mas faz por quê? Porque é o instituto que pede aquelas condições. Então, para que exigir uma escritura pública numa coisa que se resolverá num determinado tempo e tudo voltará ao status quo anterior? E se resolve de uma forma ou de outra, com adimplemento ou com inadimplemento, né? Então, aliás, só para pegar o gancho, Mark, teve época que o auto de arrematação assinado pelo leiloeiro, com alguns outros requisitos, era Excelente título exemplo. Transmissível da propriedade quando do leilão da alienação fiduciária. Eu cheguei a fazer leilão em que o meu auto de arrematação teve o poder de transmitir a propriedade para o arrematante. Quer dizer, aí veio normas da Corregedoria Geral de Justiça aqui de São Paulo para falar assim, não, tem que fazer uma escritura que ou no teor da escritura menciona o leilão realizado ou é acompanhado do auto de arrematação promovido pelo leiloeiro. É interessante notar, né, como as coisas todas elas se encaixam, porque é inegável que o tabelião tem um papel fundamental na colheita da manifestação da vontade das partes envolvidas naquele ato. E, se assim o é, todas as operações, digamos assim, todos os negócios jurídicos que, chutando aqui, de acordo com os números que eu venho do IBGE e coisa e tal, talvez 90% da população brasileira, se conseguir fazer uma compra de um imóvel uma vez na vida, vai fazer. E provavelmente vai fazer financiado por um instrumento particular, com uma intervenção do banco, etc. Obviamente tem toda a lei protetiva e tudo mais, mas pensando nisso e pensando na atividade do tabelião como o cara, a figura, né, isenta e que vai colher a vontade das partes, não é numa operação entre empresas de um crédito rotativo ou numa operação de agro, de compra de insumos, etc., que ele vai fazer a diferença, mas talvez seja aqui. Ou seja, tem muita coisa para pensar a esse respeito, e aqui pegando esse gancho para te fazer uma pergunta, Mauro, sobre isso, e agora, como é que... agora a gente tem a possibilidade de fazer alienação fiduciária superveniente. Por incrível que pareça, numa construção que dava um trabalho danado, de contrato atípico, de coisa futura e etc., antes do Marco Legal de Garantias, eu já tive a oportunidade de participar de várias alienações fiduciárias supervenientes. Muitas não deram registro, outras deram. Exatamente por conta da falta da previsão legal e daquela necessidade do ator que está ali no mundo dele, do direito público, tem que observar a regra posta. Mas hoje a regra está aqui. Mauro, como é que você enxerga isso? Explica um pouco como funciona para quem está nos ouvindo e se isso vai melhorar o ambiente de negócios, a circulação de dinheiro, o crédito, etc., porque você está super inserido no mercado nesse sentido. Bom, primeiro eu queria lembrar o seguinte, você estava lá em 2018, nós fizemos um congresso da OAB, certo? Que resultou num livro, um dos primeiros livros da Ad Notari, onde nós discutimos esse assunto. Em 2018, nós discutimos a questão da superveniência, certo? Lá estiveram o Dr. Dipp, e lá esteve você, esteve o Miki Kunaga, estive eu, esteve o doutor... não vou lembrar o nome dele agora, aquele que é lá do Alvim. O professor Everaldo Câmara. Professor Everaldo Câmara. Sim. Tá?
Nós discutimos isso, e aquele livro ele tem todos os detalhes dessa operação. Muito bem feito, e feito de forma diferente do que veio para o Marco Legal, e de forma muito mais interessante. Mas muito bem, o que veio para o Marco Legal foi isso que veio aí. Eu queria só também lembrar o seguinte, ó. Nós estamos no dia 23... Não, mais, né? 29 de setembro, sei lá. Não, 23 de setembro, você está 23 de certo. setembro, dia da gravação. Tá? A lei é do dia 30 de outubro. Daqui a poucos dias nós vamos fazer 1 ano da lei. É. Até hoje o Banco Central não regulamentou a questão da transmissão de propriedade, da alienação fiduciária superveniente, e nem a questão da recarga Da recarga de alienação fiduciária. Aí você vai me perguntar assim, mas precisa? O Banco Central precisa regulamentar essa lei? Não precisa, tá? Porém, quando nós falamos de alienação, nós estamos falando de crédito imobiliário, basicamente, né? 90% das operações são de crédito imobiliário. E aí sim, o Banco Central regulamenta a concessão de crédito imobiliário e suas garantias. Até hoje não fez. Tá? Por que não fez? Porque não concordo com isso. Simples. A questão da recarga tem uma minuta de resolução que está rodando aí já faz uns 6 meses e tal, vai e volta. Até escrevi alguma coisa. Que é mais factível, né? É. Uhum. Sim, e tem limites. Né? A recarga diz o seguinte: você pode, junto ao mesmo credor, tomar outros créditos garantidos pela mesma alienação fiduciária até o limite da alienação fiduciária original e da data de vencimento daquela alienação fiduciária. Do tempo que ela foi pactuada. Exato. Então, é um crédito garantido que se mantém num período. Você só aumenta a prestação, né? Você tem uma tomada de crédito com o aumento da prestação. Aumenta o saldo, aumenta a prestação, mas não aumenta nem o crédito, o valor original e nem a data de pagamento. Quer dizer, aquela análise de crédito que foi feita lá no início, que você falou assim, até você comentou isso no primeiro episódio que a gente gravou agora há pouco. Você falou assim, o banco vai emprestar, não vai emprestar 100% da garantia, vai emprestar 75% e tal. Isso. Emprestou 80%, Exatamente. mas aí no decorrer já ainda tem 50% de fora. Então vai lá e vai fazer uma recarga de 30%, né, que é o limite lá que ele já analisou o crédito dele e tal, naquele tempo que falta de restante. E isso é possível sem gestão de garantia? Me parece que não. Porque se eu não faço a gestão, se eu não sei a qualidade, se eu não sei quanto que valorizou, uma nova análise. se eu não sei o tamanho do patrimônio ocioso que eu tenho naquela garantia, ou seja, que é de um lado a valorização do bem, do outro lado o valor pago da dívida, porque a intenção da lei, do Marco Legal das Garantias, né, das intenções foi permitir o uso desse patrimônio ocioso. Mas como é que eu vou medir esse patrimônio ocioso? Como é que se mensura esse patrimônio ocioso e a qualidade dele hoje? Porque geralmente a garantia ela está mais valorizada, porque o mercado imobiliário geralmente, aí é uma premissa... É o que se espera. É o que se espera, né? O imóvel que valia 1 milhão lá atrás, Exato. Agora vale talvez 1.400, 1.500, então você tem uma melhoria da garantia, só que você tem que entender a capacidade de pagamento daquele que está tomando ainda. Não, e o que ele já pagou. E o que ele já pagou, tem essa relação, né? Então, eu me adiantei que estou falando da recarga, mas é para entrar no âmbito lá da superveniência. Então, nós podemos entender a recarga como o quê? Para ficar bem simples para todo mundo. Um cheque especial. Né? Você usa, paga, você pode até o limite, você diminui, vai trabalhando com ele até o dia do vencimento. No dia do vencimento você tem que pagar o saldo devedor, encerrou o assunto. Não é? Muito bem. Então, sobre a questão da recarga, tem uma resolução que já foi para os bancos, já foi para a Febraban, já foi para a BCIP, já foi mexida por todo mundo, e, surpreendentemente, o Banco Central do Brasil, pela primeira vez, resolveu fazer uma pesquisa pública. Ora, quem é que vai
Se manifestar. Se manifestar em pesquisa pública sobre questões específicas de crédito imobiliário. Não é sobre alienação fiduciária. Questões, quais são as garantias, quais são as cotas que podem ser utilizadas e tal. Ou seja, muito técnico no meu isso. modo de ver, o Banco Central falou assim, vamos jogar isso para frente. Certo? Muito bem. Só para terminar, aí vai a Febraban lá, a BCIP, e num dos itens da resolução, que fala sobre o valor do imóvel, a lei diz assim, o valor do imóvel conforme contratado, né? Pode utilizar aquela mesma alienação fiduciária até o valor do imóvel conforme contratado. Ou seja, aquele valor que consta no contrato com a variação com os índices contratados. Certo? Se contratou avaliação, avaliação. Se contratou correção monetária, correção monetária. Não pode inovar. Vai a BCIP muda a proposta para pôr assim, conforme a avaliação do imóvel no dia da contratação. Pô, mas peraí, a lei fala corretamente como deve ser. Como é que pode uma entidade aparecer no meio da conversa e querer mudar o que determina a lei? Não é? Até por isso que o Banco Central mandou essa parte, inclusive, para a pesquisa pública. Né? Muito bem. Então vamos falar da superveniência. O que é a superveniência? É o oferecimento de um imóvel que já está alienado fiduciariamente, né, em garantia de outra dívida. Ok? E para surpresa de todos, a lei diz, de todos os que estão fora, né, os que estão dentro não foi muito surpreendente, não. Né? A lei diz assim, isso pode ser contratado com qualquer credor, não é? Já não é mais só com o credor da alienação fiduciária, mas tudo bem, até aí. Mas até porque não faria sentido com recarregamento, né? Porque se você pode recarregar, perderia uma nova... recarregamento já é isso, né? Perderia então o sentido. Então você pode fazer com qualquer credor. Tem uma opinião um pouco diferente com relação a isso. Acho que com qualquer credor funciona. Funciona. Não, mas eu estou dizendo isso. Ah, perfeito. Eu estou dizendo assim, a lei diz isso e tudo bem. Sim. Certo? E independe do valor do saldo e independe da data de vencimento. Ou seja, você pode fazer uma nova alienação fiduciária que se sobreponha àquela, então aquela vence em 2026, mas eu vou fazer a minha até 2029. Sim. Tudo bem. E aqui eu tenho um direito real de aquisição, que é disso que nós estamos falando, né? Sim. Do valor de 350 mil reais. Mas eu vou dar um crédito de 600 mil reais. Ou seja, você já se sobrepôs ao valor do imóvel. Sim. Né? Isso não faz o menor sentido. Talvez faça no sentido, no seguinte contexto. Acho que quando eu comecei a estudar o Marco Legal das Garantias, eu fui buscando exemplos para me entender, né? Então, talvez o mais simples que me veio à cabeça é o pré-pagamento anterior. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu peguei dinheiro emprestado com o Mauro, e estou lá pagando, estou adimplente, etc. Mas o Georges, um novo banco, ele me ofereceu um dinheiro mais barato. Aí eu falo, Georges, tudo bem, mas eu tenho uma alienação fiduciária aqui com o Mauro e você não quer ficar descoberto. Então vamos fazer uma alienação superveniente, porque parte do dinheiro vai ser o pré-pagamento da dívida do Mauro e a sua alienação fiduciária se torna a principal. Esse é o exemplo mais... Por quê? Paga a dívida antecipadamente, tem lá as regras do contrato, entre aspas, liberou o imóvel e aquela condição suspensiva legal deixa de existir. E a sua garantia passa a ser a primeira. Mas aí você teria um aspecto diferente da portabilidade, né? Porque aí seria diferente. Portabilidade. Não necessariamente, porque a portabilidade é tanto por tanto. Né? Isso. E agora não, eu quero pegar mais dinheiro. Eu quero pegar mais dinheiro. Então assim, eu deve lá 300 mil, a portabilidade seria os mesmos 300 mil com uma condição de pagamento melhor. É isso, né? Mas vamos pensar o seguinte, se eu estou numa situação onde a primeira dívida já está muito madura, está paga, falta pouco, ou ainda que não, mas ela existe. Vou pegar mais dinheiro para fazer outra coisa. Eu estou falando de uma empresa, não da minha casa. Claro.
A regra que você, para me emprestar essa nova grana aí, vai querer, com certeza, é a seguinte: você vai me dar eu vou te dar o direito de pagar o Mauro numa situação de inadimplência. Ou numa situação de patinada, quando você quiser, na verdade. Por quê? Porque você paga o Mauro, põe na conta o dinheiro que você fez para trazer a sua garantia como primeiro. Gestão da garantia. Sem gestão não vai ter jeito. Ou seja, da mesma forma que você vai poder pagar o IPTU da minha fábrica, se eu não pagar, porque você não quer discussão a respeito de concorrência aqui ou não, você também vai ter o direito de pré-pagar a dívida anterior, sim. se quiser. Ou não, se subrogar em todos os porque direitos. Porque existe a regra, se vencer a dele e a primeira dívida, e for tudo para o leilão, essa aqui venceu antecipadamente, vamos embora. Mas você só vai fazer isso porque você olha que o imóvel vale 100 e tem uma dívida de 2 aqui e uma dívida de 10 aqui. Ou seja, o imóvel, teoricamente, pelo menos você tem uma segurança e um conforto de que ele vale muito mais do que eu acho que assim, a análise deste segundo, terceiro, credor fiduciário, esses sucessivos, vai ser muito mais apurada, né? Tem que ser muito mais detalhista, porque a eficácia dessa segunda alienação fiduciária depende da primeira, do esgotamento da primeira, e assim sucessivamente, né? Então você precisa fazer uma análise de risco muito maior. E é o que você falou, esse acompanhamento da gestão da garantia anterior que tem a preferência sobre tudo, porque é ela que é eficaz. Não, e não pode perder que ela é acessória sempre. Sempre. Então, se eu estou adimplindo com a sua e você está vendo que eu não estou pagando o Mauro, você, eu vou ficar sem garantia. Então você precisa agir. Sim. Esse é o ponto. Sim. Sistema complicado, mas agora, na minha cabeça funciona perfeitamente. Então, agora, a minha dúvida vai ser na prática, confesso que eu não vi ainda nenhum caso, de que este segundo credor com a alienação fiduciária sucessiva vai ter um custo de dinheiro maior ou menor ou igual do que o primeiro. Eu acredito que a garantia ela tenha uma força menor, né, um poder menor, porque ela não tem eficácia enquanto a primeira não for esgotada, então isso aumentará o custo do dinheiro, porque a garantia não é tão boa quanto, né, então eu fico com essa dúvida do mercado. Né? Pode vir a ser, né, porque se eu tenho esses mecanismos de fazer com que ela valha primeiro, é uma questão, ou seja, eu estou devendo para um devedor, eu vou emprestar esse dinheiro para um devedor contumaz? Não, é bom, tem fluxo, tem liquidez, etc. E ainda assim eu tenho as ferramentas no contrato que me permitem agir na primeira ou avaliar, falar assim, não, prefiro não. Se ele inadimpliu aqui, eu prefiro não, vamos embora todo mundo, vence antecipadamente, eu vou participar do lá e vai sobrar dinheiro para mim. Ou não, preciso pagar para não deixar ir para o leilão. Né, será que a gente poderia usar a expressão que antigamente usava para hipoteca, de alienação fiduciária de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Você acha que é uma nomenclatura interessante da gente trabalhar? Não, a própria lei diz que as alienações serão registradas, né, conforme seu grau. Interessante. Está na lei, conforme o seu grau. Porque falar em alienação fiduciária sucessiva, superveniente e tal, né? E aí até... Quando você tem uma só, tudo bem, é fácil. É fácil. Mas numa situação que você tem várias... Até interessante porque a hipoteca você tinha o registro da primeira especial hipoteca, né? Até mencionava-se isso. Se qualificava como especial. Mas é a primeira porque tá na ordem lá, é a primeira que aparece, né? Sim. Aliás, até pra gente poder fechar aqui, e falando de marco legal das garantias, Mauro, você acha que a gente vai ter agora um reavivamento da hipoteca por conta da forma com que ela está sendo identificada na Lei 14.711 com relação à sua execução extrajudicial? Acho que sim. Acho que sim, não foi por acaso que ela foi incluída lá na lei. Não é? Há uma saudade do mercado em relação à hipoteca, porque a hipoteca ela é muito mais simples de ser utilizada em algumas situações, não em todas, tá? A alienação fiduciária no normal do crédito imobiliário está excelente, ninguém vai trocar. Mas em algumas situações ela é muito mais indicada do que a alienação fiduciária. Por exemplo, no empréstimo para a construção de um empreendimento. Eu vou receber o imóvel como hipoteca, ótimo. Na hora de entregar as unidades, eu vou desligando uma por uma. Sim. Tranquilo, sem problema. Se eu fizer uma alienação fiduciária, eu já inviabilizo essa condição. Porque eu não consigo ir desligando uma por uma. Ou, se conseguir, vai me dar um trabalho danado
né? Vai exigir aí uma porção de contratos, aditivos, etc. Tá? Exato. A subrogação do ônus, que é uma regra clássica da hipoteca, antes mesmo do Código Civil de 16, não funciona com alienação fiduciária exatamente pela natureza diferente. Exatamente. Então, ela vai ser muito útil. E agora com a execução extrajudicial, que é exatamente nos mesmos termos da alienação fiduciária. Copia e cola. É ótimo, vamos utilizar assim. Inclusive, esse fim de semana eu vi uma notícia, acho que no Conjur, de uma jurisprudência, que no tribunal. Não, da corregedoria. Da corregedoria. No seu grau máximo lá, como é que chama? O Conselho Superior da Magistratura. Conselho Superior. No Conselho Superior. Admitindo a hipoteca superveniente de um imóvel alienado fiduciariamente. Eu vi também, eu vi. Isso eu confesso que eu não entendi a notícia, porque na minha cabeça, quando eu tenho a propriedade plena e a disposição do bem, eu posso hipotecá-lo. Aí eu hipoteco uma vez, a primeira e especialíssima, linda e única hipoteca, faço a segunda vez, a segunda em segundo grau, faço uma terceira vez, que é uma hipoteca em terceiro grau, aí eu opto para alienar fiduciariamente. O que eu tenho para alienar fiduciariamente? A propriedade de um imóvel gravado com 3 hipotecas. A partir do momento em que eu alieno fiduciariamente em garantia esse imóvel com as 3 hipotecas, eu deixo de ter, eu não posso mais hipotecar, porque eu perdi a propriedade do imóvel alienado, hipotecado com uma hipoteca em 3 diferentes graus, e eu deixei de ter a propriedade. Agora eu tenho o direito aquisitivo, como você falou no nosso episódio anterior. Uhum. Então, a partir desse momento, eu posso dar novas garantias? Sim, mas só alienações fiduciárias supervenientes, não mais hipoteca. Eu estou aqui com a notícia aberta do Conjur. TJ autoriza fundo de investimento a registrar hipoteca de imóvel alienado. E aí está aqui o resumão. É possível registrar hipoteca de imóvel alienado desde que fique claro que a garantia ganhará plena eficácia só com a retomada da propriedade do bem pelo devedor, pelo pagamento da primeira dívida. Ou seja, uma hipoteca em condição suspensiva do retorno da propriedade para o devedor. Que, de forma par e passo, é semelhante à alienação fiduciária sucessiva, porque a eficácia está condicionada à primeira. Mas já é anterior ao marco legal, porque já existia no Código Civil. Quando você podia fazer a hipoteca de imóvel adquirido futuramente. É isso. Né? Então, é a utilização sucessiva de tudo. Os caras vão embrulhando tantas coisas. Agora, o quanto o credor vai ter de garantia, a garantia ela não é plena, ela está de uma certa forma se enchendo, né? Ela está esvaziada, mas ela está se enchendo mês a mês, e isso vai afetar o custo do dinheiro que ele está emprestando, vai afetar outras situações, né? E ele vai ter aquele mesmo interesse que você mencionou, Mark, que é de gestão da garantia do outro, porque ele vai querer acompanhar de perto a garantia da alienação fiduciária que está eficaz, porque o reflexo dela vai repercutir na garantia dele. Então, aí as entidades financeiras ela têm uma facilidade muito grande de vender ilusão, né? Então, se você pegar lá no mês de outubro, novembro do ano passado, só se falava na superveniente. Agora nós vamos ter crédito à vontade para todo mundo, você pode usar o seu imóvel 2 vezes, 3 vezes, tá? Até hoje não foi aprovado. Por quê? Porque a norma da economia, as normas que são geridas pelo Banco Central, diz assim: a concessão de crédito deve ser feita mediante a constituição de uma garantia. Por quê? Porque o banco não está emprestando dinheiro dele. O banco está emprestando dinheiro do cliente. Do cliente. Não é? Então ele tem que se garantir. Muito bem. Aí aprovaram, sabe, o Banco Central falou: não, peraí, vocês estão querendo me dar um 71? Estão querendo aplicar um 71 no Banco Central do Brasil? Ou entidades financeiras? Como é que vocês vão fazer um negócio sem nenhuma garantia? Não, mas tem a garantia superveniente. Qual é a garantia?
Ela está suspensa, ou seja, ela está com a eficácia suspensa. Ela não existe. Ou seja, juridicamente Não é nada. não é nada. Ela não existe. Não Até tem pelo garantia. reflexo da execução da primeira garantia. Porque Exatamente. executando a primeira garantia, o segundo credor fiduciário não tem nada. Exato. Ele não tem. Ela só vai ter garantia efetiva quando a primeira Foi liquidado. for liquidada. Então, até ali, ela não tem garantia, ela tem uma invenção chamada garantia superveniente. Não é? Então, você fala, peraí, nós temos que Por isso ver que se está aqui é demorando para possível. regulamentar isso, É. né? Nós temos que mudar alguns entendimentos aqui para entender que é possível fazer isso. Sim. Por quê? Porque nós temos as questões de Basileia e não sei o quê, né, que regulam tudo isso e que exigem que seja feito dessa forma. E fazer uma audiência pública para isso é no mínimo engraçado, né? Um assunto tão complexo, parece a história do que me contaram da fábrica, onde o novo diretor de RH fez uma pesquisa de satisfação e falou assim, o que você quer para melhorar a sua vida aqui na fábrica e tal. Teve uma resposta. E a resposta era, me paga seu salário que eu mesmo faço, eu implemento as melhorias que a gente precisa. É só para se resguardar, provavelmente, né? Para falar assim, mas eu ouvi a sociedade, hein? Mas então, eu dei a oportunidade. Mesmo a concessão, os bancos dificilmente irão conceder crédito com base na alienação fiduciária sucessiva. Tá? Concederão a quem? Aqueles 98% que são dívidas garantidas pela própria natureza, não é? É aquele cara que eu sei que ele vai me pagar, eu tenho absoluta certeza, ele tem patrimônio, ele tem renda, ele tem tudo para me pagar. Quer dizer, a análise é muito mais ampla, né? Exatamente. Muito mais ampla. Aquele sujeito está precisando de dinheiro e deu sua casa em garantia lá, seu Não tem mais nada. E não tem mais nada, o banco vai pensar 2 ou 3 vezes Com para certeza. dar uma garantia. Ou o custo vai ser muito maior. Já vai ser maior porque aquela primeira alienação, ela tem garantia. Essa segunda não tem. Concordo. Certo? Salvo se fizer o que o Mark falou, olha, eu faço a segunda alienação fiduciária, mas uma parte você vai usar para quitar aquela primeira, porque aí eu vou virar privilegiado. Que não é uma portabilidade às avessas, assim, né? É uma outra forma de portabilidade. Né? Ao invés de eu negociar com o banco lá para pagar, eu digo assim, tudo bem, eu vou fazer uma superveniente e do valor que eu liberar para essa superveniente, como eu não tenho limite mesmo, posso fazer quanto quiser, eu vou tirar tanto e vou lá pagar, vou liquidar, a minha passa a ser a original. Sim. Tá? Olha, maravilha. Meu, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Mauro, é sempre uma gratidão te ouvir. Porque assim, eu comecei a conhecer você por conta da Adnotari, né? O contato que eu comecei a ter contigo foi pela Adnotari. E você é a pessoa que eu conheço que mais entende de alienação fiduciária. Você é realmente o cara da alienação fiduciária e isso repercute no teu livro que eu tô lendo, né? Porque para mim importa, com relação aos leilões que eu faço, é importante ter esse desdobramento e não só no leilão próprio da alienação fiduciária, mas como a gente conversou no episódio anterior, com relação a leilões decorrentes de dívidas acessórias daquele bem que foi dado em garantia. Então, fica mais uma vez aqui o serviço Editora Mizuno, né? Você tem acesso lá, www.editoramizuno.com.br, digita lá Mauro Antônio Rocha ou Alienação Fiduciária, você vai encontrar esse livro, que é um livro especial e muito importante para a sua advocacia. Não tá caro, esse livro é um livro barato frente ao conteúdo que ele tem, né? Então é muito importante você adquiri-lo, tá? E muito obrigado, Mauro. Você está aqui sempre em outros episódios aqui que a gente grava, mas hoje você foi o convidado. Quero te agradecer muito pela presença. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu queria só dizer o seguinte, eu não vou falar que eu sempre aprendo muito com o Mauro e hoje foi mais um dia espetacular, gravar esses 2 episódios aqui com você foi incrível e aprendi muito de novo, só não vou reconhecer isso porque senão ele vai querer cobrar. E com toda a justiça ele pode cobrar um valor muito caro, porque é enriquecedor demais poder conversar com você sobre isso. Aproveitem o livro do Mauro, é uma obra incrível, acessível sob o ponto de vista das explicações, e
É muito bom mesmo. Aproveitem porque isso faz de nós profissionais melhores. Não, fora a linguagem didática que ele tem Exato. no livro, né? Ele é didático, simplista ao conversar aqui com a gente, porque não é aquele juridiquês, né? Mas o conteúdo é extraordinário. E o livro, ele reflete essa sua linguagem, essa forma didática que você passa. E agradecer também, Mark Stauder, muito obrigado. Primeira vez aqui no nosso Adnocast, primeira de muitas, né? Aliás, pô, você está convidado sempre para vir aqui, tenho certeza disso. Muito obrigado. Eu agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha. Então, olha só, recado final para você. Siga-nos nas nossas redes sociais, @adnotare lá no Instagram. Não é associado ainda? Tá perdendo tempo, muito conteúdo, cursos, dicas, grupos de estudo. Só o nosso grupo de WhatsApp, o que a gente conversa é enriquecedor todos os dias, vale muito a pena e o valor é baratinho. Então, entre lá em adnotare.org.br para ser um associado. E olha só, este episódio do Adnocast fica por aqui. Vejam os outros episódios que já passaram, é muito interessante, muito conhecimento para você. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.